Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, esse é o Mistérios com Juliana, e esse é o primeiro vídeo natalino deste canal, olha que emoção, gente. Bom, eu resolvi aproveitar esse tempo que eu tô aqui em Londres para ir nos mercados de Natal, ver as luzes de Natal e ler livros de mistérios natalinos, né? Então eu escolhi três para esse ano. O primeiro é o Everyone This Christmas Has a Secret, do Benjamin Stevenson, e comecei a ler. Esse é o terceiro livro daquele Todo Mundo na Minha Família Já Matou Alguém. Teve o Todo Mundo na Minha Família Já Matou Alguém, teve o do trem, que eu tô na dúvida se já foi publicado no Brasil, eu acho que já foi. Se for, eu vou colocar aqui, em algum lugar nessa tela. E ele lançou mês passado, aqui fora, esse Everyone This Christmas Has a Secret, então eu resolvi aproveitar e começar com ele. Eu tô em 22% do livro, então basicamente a gente tá acompanhando o Ernest de novo, que ele acabou meio que virando um detetive, né? Porque as pessoas são assassinadas ao seu redor o tempo todo. Aqui ele tá se preparando para casar com a noiva dele, que eu não vou falar o nome dela aqui para não dar spoiler, porque isso é dos outros livros, quando ele recebe uma ligação da ex-mulher dele falando: "Preciso de você". Então ele larga o que ele tá fazendo, vai atrás dela e ela tá sendo basicamente acusada de um crime. Ela acordou toda suja de sangue do namorado dela, e o namorado dela estava lá embaixo morto. Ele era um homem muito rico. Eu imagino assim, porque esse livro se passa na Austrália. E daí estão falando que é um cara que, tipo, ele é filantropo, mas ele era um ator de super-herói muito famoso. Eu tô imaginando que ele tá fazendo, tipo, um Hemsworth da vida. Foi assassinado e ela que tá sendo, teoricamente, a culpada do crime, né? Por enquanto, a gente encontrou com o Ernest, a ex-mulher dele, e um personagem que eu tô na dúvida se ele surgiu no último livro ou não, mas é basicamente o jornalista que fica andando agora atrás do Ernest, tentando falar que, tipo, ele é uma farsa, na verdade, que ele só conseguiu essas coisas por acaso e que ele não é um detetive de verdade. O segundo livro que eu estou lendo é esse daqui, Silent Nights, Christmas Mysteries, que é da biblioteca inglesa e eles estão publicando esses clássicos do crime, editado pelo Martin Edwards, que é, tipo, o maior especialista, talvez, na época de ouro dos crimes. Então aqui ele juntou vários contos de Natal escritos por diversos escritores da Era de Ouro do Crime. Então, aqui a gente tem o primeiro, por exemplo, que eu terminei de ler, eu já vou falar um pouquinho sobre ele, é o The Blue Carbuncle, do Arthur Conan Doyle, que é o escritor do Sherlock Holmes. A gente tem o Chesterton, a gente tem a Dorothy Sayers e alguns outros escritores que eu não conheço, tá? Eu achei engraçado que, por acaso, no outro livro que eu estou lendo, no Todo Mundo Nesse Natal Tem um Segredo, ele começa o livro mencionando que, tipo, todo grande escritor de mistério, de crime, tem uma coisa que se passa no Natal. E ele fala assim, por exemplo, o Arthur Conan Doyle fez uma história do Sherlock Holmes que se passa no Natal. Ele fala, na verdade, não é no Natal, é no dia 27 de dezembro. E aí, quando eu começo a ler esse livro, é exatamente a primeira história do livro é essa. O Watson chega na casa do Sherlock, o Sherlock tá olhando para um chapéu meio desgastado, ele fala que um cara apareceu lá, falando que encontrou na rua esse chapéu e um peru de Natal, que não tinha sido assado. E daí ele ficou um tempo observando, mandou o cara, falou, vai, pode cozinhar o peru então. E daí ele tá explicando, né, aquelas coisas de dedução de Sherlock, de tipo, porque o chapéu é usado por um homem de meia idade que acabou de cortar o cabelo, que já teve mais dinheiro, que sua mulher não cuida dele. E daí o homem que estava assando o peru volta falando, eu acabei de encontrar um diamante dentro do peru. E daí eles vão tentando descobrir quem é que tentou vender quem era o homem que perdeu o chapéu e o peru, quem vendeu o diamante para ele e como, né, como isso tudo aconteceu, porque na verdade é um diamante famoso que foi roubado. Eu vou ser bem sincera que Sherlock Holmes nunca é meu personagem preferido, assim, eu acho que eu tive uma professora de inglês quando eu tinha 13 anos, me fez ler um conto dele, e eu não gostava dela, e eu acho que eu levei isso para o Sherlock Holmes, na verdade, na minha vida. Então, é isso. Mas eu achei interessante, eu gostei. Agora, eu literalmente li uma página da segunda história, que é o Parlor Tricks, do Rolf Plummer, e o que eu gosto desse livro é que o Martin Edwards, ele sempre escreve um parágrafozinho meio que colocando a gente, explicando pra gente por que esse conto tá aqui e tal. E ele fala que ele não conhecia esse conto, foi um amigo dele que falou pra ele só tinha sido publicado uma vez em 1930,
E era meio que um conto que era perdido, porque a ideia dele com esse livro é trazer algumas histórias que a gente não teria muito como conhecer. Então, por enquanto, eu só tenho um grupo de pessoas num hotel durante o Natal e eles estão contando histórias. É só isso que eu sei. Literalmente, a última frase que eu li era assim: ah, vocês querem agora ouvir um mistério? E aí o cara vai começar a contar o mistério. Então, eu ainda tô aqui. E eu também estou sendo ambiciosa. Tem 4 dias, eu acho que eu vou ler tudo isso. Mas o último livro que eu escolhi é o Another Little Christmas Murder, que eu não tenho a menor ideia sobre o que esse livro é, mas ele foi indicado pela minha youtuber preferida, que é a Miranda Mills. Então, eu exatamente comprei no Kobo, já está aqui, eu vou ler depois. Porque esse primeiro livro que eu tô lendo, ele é uma novela, então fala que eu só tenho 3 horas pra ler aqui. Então, quando acabar esse, eu vou ler o Another Little Christmas Murder e vou alternando com os contos. Mas agora eu vou sair porque eu vou levar minha sobrinha em um tour de Harry Potter por aqui. Tour não oficial, tá, gente? Eu não dou dinheiro pra Joanne. Então, a gente vai fazer o tour, provavelmente ver alguns mercados de Natal, ver luz de Natal, e depois eu volto pra falar como eu tô com esses livros, tá? Até mais. Semana diferente, hotel diferente, quarto diferente. Bom, vamos lá. Eu li mais alguns contos do Silent Nights, eu vou dizer pra vocês quais foram. Eu li o Parlor Tricks, de Ralph Plummer, que achei ok, não achei nada demais. É basicamente um grupo de pessoas num hotel, e daí tem um cara que tipo, faz ilusionismo e tal, vários truques tipo de mágico, e daí um outro fica falando, ah, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, e acaba tudo isso sendo um propósito pra desvendar um roubo de joia também. Tá, eu tô achando engraçado que parece que, tipo, eu só tô lendo contos de crime de joia, de roubo de joia. Não é possível. Eu fico, meu Deus, gente, não é possível, como assim? Porque só roubo de joia, mas vamos lá. O próximo conto que eu li foi o A Happy Solution, do Raymond Allen. E esse daqui, o Raymond Allen era um escritor que gostava muito de xadrez. Então, esse pra mim, por enquanto, foi o pior dos contos, porque a solução dele estava relacionada a um jogo de xadrez. Eu não jogo xadrez, eu não entendo o jogo de xadrez. Mas assim, é bem escrito. Achei ok. O próximo que eu li acabou sendo o The Flying Stars, do Chesterton, que acabou sendo o primeiro conto que eu li do Father Brown, do Padre Brown, né? Eu acho engraçado, eu vejo tanto seriado dele que eu nunca tinha lido nenhum conto do Padre Brown. É exatamente o que você imagina que seja uma história dele. É basicamente ele tentando convencer um ladrão, no caso que é roubo de novo, a não cometer mais crimes, assim. Só que ele tá enganando, esse ladrão está enganando toda uma família, um grupo de pessoas numa vilazinha do Padre Brown. Eu não posso dizer mais, porque senão eu tô dando a história inteira. Depois desse, foi o último que eu li por enquanto, eu parei nesse, que é o Stuffing, do Edgar Wallace, que, na verdade, gente, eu não conhecia Edgar Wallace, e eu fiquei muito impressionada com a biografia dele, tá? Ele morreu com 56 anos, mas o cara foi, tipo, jornalista. Ele é o primeiro jornalista a ser demitido do Daily Mail, e ele tinha orgulho disso, e todo mundo acha que deveria ter orgulho disso. Mas ele, tipo, ele era muito pobre, ele fez dinheiro pra caramba, se mudou pros Estados Unidos, trabalhou em Hollywood e continua escrevendo histórias de mistério, de crime e tal. Esse daqui a gente tá acompanhando 2 grupos diferentes na história. Um é um casal pobre que tá precisando de dinheiro porque eles vão se mudar do Reino Unido pros Estados Unidos. E o outro a gente tá acompanhando pessoas tentando desvendar um roubo de joias. Então, essas 2 histórias acabam ficando interligadas e eu gostei bastante. Eu gostei bastante, eu recomendo. Não quero... O problema de falar de conto, né, que é tão curtinho que não tem muito como falar sem dar história. Mas, bom, não estou na metade ainda aqui, como vocês podem ver. Deixa eu subir meu marcador. Eu ainda tô aqui no livro, mas vamos chegar. Agora, em compensação, eu terminei de ler o
a continuação até o terceiro livro, né, no caso do Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Eu não me lembro onde eu tinha parado da última atualização que eu vim dar aqui, mas o Ernest, ele acabou indo da onde ele tá morando, né, pra um outro lugar na Austrália, porque a ex-mulher dele mandou uma mensagem praticamente falando: preciso de ajuda. No preciso de ajuda é porque o namorado dela foi morto e ela acordou com o sangue dele, então ela é a principal suspeita. Ela está presa por isso, né? Estão segurando ela numa cela até tentar desvendar o crime. Só que esse ex-namorado dela, ele é um filantropo, é praticamente como se é o Liam Hemsworth, não, o mais velho, o que faz filme da Marvel, fosse tipo um filantropo que abandonou a carreira de Hollywood e quis ajudar pessoas que sofrem de vícios de drogas. Então, e ele faz isso com as pessoas ligando elas ao teatro. Então, basicamente, ele vai lá, o Ernest vai lá, porque ao mesmo tempo que ele morreu, eles iam estar programando, eles estavam se preparando para no dia seguinte da morte dele realizar uma noite de gala, onde as pessoas iam fazer doação de dinheiro, com a apresentação de um mágico ilusionista, tipo, super famoso e tudo mais. Então, o Ernest vai investigando com esses suspeitos. É uma novela, então é bem curtinho, é muito mais curto que os livros dele, por enquanto. Mas eu achei criativo. Eu gostei muito da solução final, tá? Ele tem uma brincadeira de palavras que eu gostei bastante. Eu gosto dessas coisas que ele faz, assim. E o denouement, que é a parte que ele reúne todos os suspeitos, né, pra fazer o final, pra revelar quem é o assassino, eu achei muito divertida, é criativa, é engraçado como ele vai eliminando os suspeitos, então eu acho que vale a pena ler só por causa disso. Só pelo final, eu gostei muito do denouement desse livro, tá? Então fica aí a dica. Aí eu comecei agora a ler o Another Little Christmas Murder, que é da Lorna Nicole Morgan, que, como eu falei no início, eu peguei essa recomendação da minha booktuber preferida, que é a Miranda Mills. Eu ainda tô bem no início, eu tô em 19%. A gente tá acompanhando a Dilys, que é uma mulher nos anos 50, que ela é vendedora ambulante. Então ela vai com o carrinho dela pela Inglaterra, vendendo os produtos dela. Só que nisso ela tá em Yorkshire, na época do Natal, numa nevasca, o carro dela cai um pouco assim dentro do negócio, fica preso, ela não consegue sair. Um outro carro vem, um homem ajuda ela, falou: olha, tá vindo uma nevasca por aí, não tem como você ficar aqui, eu tô indo pra casa do meu tio, vou te levar, você pode passar a noite lá e amanhã a gente chama alguém pra consertar o seu carro. E daí eles vão. Quando eles chegam, eles são recebidos pela mulher jovem do tio dele, que ela fala assim, sei lá, ela tem a mesma idade do cara, e ela fala: ah, essa é sua tia. Você sabia, nós nos casamos. Aí ele: sim, eu recebi carta falando que eles se casaram, mas eles não se conheciam ainda. O tio tá muito doente, no quarto ninguém pode ver. Então fica a Dilys, ele e a mulher conversando, e tem um amigo do tio que tá lá também, todo paradão, assim. Aí, de repente, a nevasca tá começando a vir, outras pessoas batem na porta da casa. É um grupo de 3 homens, que é um escritor, o secretário dele e um jornalista freelancer que tá lá, que também precisam de ajuda porque o carro deles também quebrou. E daí o cara que ajudou a Dilys fala: vem passar a noite aqui também. Então a gente tem esse grupo de pessoas na casa, mais os 2 empregados da família, né, no caso do tio e da tia. E alguém vai morrer. Eu acho que a pessoa já está morta e eu acho que eu sei quem é a pessoa que está morta. Mas isso ainda não aconteceu. Então depois eu volto para dar mais atualizações sobre Another Little Christmas Murder.
Eu tô aqui pra falar do final de Silent Night e do final de Another Little Christmas Murder. Eu vou começar falando sobre esse livro daqui, porque, como eu disse, como já disse antes, são vários contos escritos por escritores da Era de Ouro, do crime, e editado pelo Martin Edwards. Essa não é a melhor coletânea de contos, assim. Eu acho que tem uns que são muito bons e uns que são muito ruins. Então, e eu já falei, eu acho que a maioria das que eu achei muito bom aqui. Então eu só vou fazer rapidinho, passar aqui pelos contos que eu acho que valem a pena dar uma procurada pra ler, tá? Eu vou colocar o nome na tela. The Blue Carbuncle, que é do Arthur Conan Doyle, que é com o Sherlock Holmes. Eu gostei do Parlor Tricks, do Ralph Plummer. Eu gostei do The Flying Stars, do Chesterton, que foi praticamente a minha introdução ao Father Brown, tá? Eu achei interessante o da Dorothy Sayers, que é o The Necklace of Pearls. E o outro que eu recomendo é o A Problem in White, do Nicholas Blake, que eu não conhecia ele e eu achei interessante a história, tá? Fica aí. Não recomendaria ninguém comprar esse livro, eu não acho que vale muito a pena. Esse aqui é mais pra coleção, realmente, porque eu amo essa coletânea de livros. Não sei se deu pra ver o Wally passando pela árvore. O Wally é meu gato. Mas fica aqui, então. Esse foi o meu resumo deste livro. Eu acho engraçado falar do Another Little Christmas Murder hoje, porque hoje faz uma semana que eu cheguei no Rio e já faz 10 dias que eu terminei aquele livro, mas é que eu não consegui até agora tempo pra parar, sentar aqui e falar pra vocês o que eu achei dele, porque eu estive correndo atrás de móvel pra casa nova e eletrodoméstico, isso e aquilo, eu tava numa correria total. Mas eu posso dizer, vamos dizer que eu gostei de Another Little Christmas Murder, tá? A última vez que eu tava aqui, a morte ainda não tinha ocorrido. Quem morreu não era quem eu achava que tinha morrido, quem morreu é a pessoa óbvia, que era o senhor velhinho, dono da casa, casado com a mulher mais nova, o tio, o amigo da Gillis, que ela conheceu no meio do caminho, né? Então, ele morre, só que antes dele morrer, a Gillis encontra com ele de noite, eles conversam, e ela fala: mas esse senhorzinho tá muito bem pra quem tá morrendo, não é verdade? Então, quando ele morre, ela fala: tem alguma coisa de errado, alguém matou ele, alguém matou ele. Só que com aquela nevasca que tava rolando, mais pessoas acabam pedindo ajuda na casa. Então você fica aquele lugar opressivo, assim, com umas, sei lá, 15 pessoas que não se conhecem, teoricamente, que não querem estar ali, que só querem chegar no seu destino, e ninguém muito se gosta, tá todo mundo meio que tentando ser educado, mas ao mesmo tempo todos estão se suspeitando uns dos outros. Então começa meio que essa caçada pra descobrir quem matou o dono da casa, né? Eu achei o final criativo, tem uns plot twists assim que eles surgem do nada, que eu fiquei, tá bom, ideia criativa, mas eu não curti muito o final, até porque terminou com um pseudo-romance que eu não gostei, eu achei que não tem nada a ver pra história. Mas tá aí, é um mistério natalino recente que pode ser interessante, assim, é bem feitinho? É bem feitinho. É aquele arroz com feijão que você às vezes espera e quer ver. Então, fica aí a recomendação pra vocês. E até a próxima, porque vou começar agora uma leitura de outros livros que vai ser bem legal pro próximo vídeo natalino. Então, até a próxima, gente. Tchau!